calcular a quantidade de bolo e doces para uma festa e planejar como vai ser a organização da montagem da mesa, normalmente é um trabalho dos organizadores e assessores de festas. Mas muitas vezes é o próprio cliente quem faz a produção e o planejamento da festa. Então, para nós confeiteiros, é super legal e muito importante que a gente também saiba recomendar essa quantidade e dar umas ideias também de montagem de mesa para o cliente. Isso vai fazer você gerar uma conexão maior com ele e melhorar com certeza completando o seu trabalho. Eu sou Débora Tirabasso, Cake Designer há mais de 10 anos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou te dar várias dicas de como você pode fazer esse cálculo de bolo e doces e ainda dar umas ideias de montagem de mesa para você poder passar tudo para o seu cliente. Vamos ver? O primeiro item que você tem que considerar é o bolo, porque normalmente numa festa, numa mesa de doce, o bolo é o que chama mais atenção. Então a primeira coisa que você vai fazer para você poder conversar com o seu cliente quando ele te pergunta qual é o tamanho do bolo que ele vai precisar, é você perguntar qual é o número de convidados e que tipo de festa seria, qual é a duração do evento. Então, por exemplo, quando você tem um churrasco, normalmente vai ser servida uma quantidade maior de comida, né? É um almoço, uma refeição completa. E às vezes eles servem até uma sobremesa, algo assim. Então a quantidade de bolo muda comparando se você de repente tiver uma festa de aniversário na sua casa com poucos convidados. O que costuma se recomendar são 100 gramas de bolo por pessoa. Ou seja, se você tem uma festa de 20 pessoas, 20 convidados, você vai precisar de um bolo de 2 quilos. Se você tem uma festa para 50 convidados, você vai precisar de um bolo de 5 quilos. É claro que isso muda também, por exemplo, se você estiver servindo alguma sobremesa ou uma quantidade de doces acima do convencional. Nesse caso, eu sugiro para você fazer entre 50 e 80 gramas por pessoa. Então, por exemplo, no caso de um casamento para 200 pessoas, que já é considerado um casamento grande, a gente recomenda fazer um bolo de 10 quilos, que já é mais do que o suficiente. Considerando que normalmente num casamento são servidos muitos doces e sempre tem algum tipo de sobremesa ou um sorvete. É claro que tudo isso varia muito de acordo com o perfil do seu cliente e dos convidados. O que eu sempre faço é conversar com os convidados, dando essa sugestão, dando essa recomendação. Mas aí eu pergunto um pouco se ele conhece o perfil, se de repente é uma festa menor, que ele tem um pouco mais de contato com os convidados, né? Ele já conhece um pouco o perfil, se é só família, amigos, se de repente vai ter mais homem, mais mulher, se vai ser servida muita bebida alcoólica. Tudo isso influencia. Essa recomendação que a gente dá é uma média. Mas tem algumas famílias, no caso da minha, por exemplo, a gente já está muito acostumado a comer bolo, então sempre quando eu vou calcular a quantidade de bolo, eu calculo um pouquinho menos, porque o pessoal é tudo fit e ninguém come assim muito bolo. Agora, de repente, tem família que gosta sempre de que sobre bolo para todo mundo levar para casa um pratinho. Aí, nesse caso, a gente recomenda que você realmente respeite essa quantidade ou deixe o cliente livre para ele poder escolher o que ele acha melhor de acordo com o perfil que ele conhece dos convidados dele. A segunda parte a ser considerada são os docinhos. Eu recomendo sempre de 4 a 5 doces por pessoa. Isso, claro, quando a gente tem bolo, que é o que normalmente acontece. No caso de você não ter sobremesa ou não for servir um bolo, que acontece em muitas festas, quando não é uma festa de aniversário, por exemplo, de repente é um coquetel de inauguração de alguma loja ou algum tipo de festa corporativa onde você não vai servir nenhum bolo, aí nesse caso eu recomendo até uns 8 doces por pessoa, que já é o suficiente. Quando a gente tem uma festa, por exemplo, festa infantil, que tem muitos doces que são decorados, não são só aqueles doces menores, né? Essa quantidade que eu falei é a quantidade daqueles doces finos, brigadeiros, que são aqueles docinhos menores que vão em forminhas. Quando você tem uma festa com doces decorados, tem muitos doces que são um pouco maiores. Por exemplo, cupcakes, pirulitos de chocolate e outros doces assim, pão de mel, brownies, mini bolos, palha italiana. Eles são um pouco maiores do que os docinhos convencionais, como doces finos e brigadeiro. Nesse caso, você precisa ter um pouco de bom senso também para poder substituir esses 4 a 5 doces por pessoa em uma quantidade assim, de repente, um pouquinho menor
ou também de acordo com o tamanho da sua mesa. Tem muito cliente que me pergunta quantos doces ele precisa para montar aquele tipo de mesa X. E daí, nesse caso, eu falo que não depende só do número de pessoas, os docinhos que realmente vão ser servidos para as pessoas comerem, mas também do tipo de decoração que ele vai fazer. Às vezes é uma festa pequena, para de repente 20, 30 convidados, mas o cliente quer montar uma mesa muito grande, cheia de docinhos decorados. Daí, nesse caso, a gente tem que observar qual é o tamanho da mesa, quantas bandejas o cliente vai querer colocar, o tamanho dessas bandejas, para a gente poder calcular realmente quantos doces você vai servir e qual a variedade deles. No caso de doces finos ou brigadeiros, por exemplo, a serem servidos em uma festa infantil ou num casamento, que é onde tem a maior parte de doces bem variados, eu recomendo que, por exemplo, se você tiver aí até uns 300 doces, eu recomendo que você faça no máximo uns 5 tipos. Se você faz uma quantidade muito pouquinha de cada doce, na hora de você servir, de repente poucas pessoas vão comer o mesmo tipo e não vai ter o suficiente para servir. Você não precisa servir um tipo de cada doce por pessoa, mas também não adianta você ter aí de repente uma festa para 50 pessoas, onde você vai servir em média 200 a 250 tipos e colocar 8 variedades de doce. Porque daí você vai ter uma quantidade muito pequenininha, você vai ter aí 20 a 25 doces por pessoa e aí vai ser uma quantidade muito pequena para servir para 50 pessoas. Então, até uns 300 doces, eu recomendo aí no máximo 5 tipos. Para festas, por exemplo, maiores, como o casamento que eu falei antes, de 200 pessoas, eu recomendaria fazer 1000 doces e no caso desses 1000 doces, poderia fazer entre 8 e 10 tipos, que daí já fica uma mesa bem bonitinha, bem variada, bem colorida e legal. Uma observação muito importante. Tem muito cliente que pergunta para mim como ele faz para montar uma mesa. Ele te manda uma foto de uma mesa e te pergunta quantos doces cabem naquela mesa. Nesse caso, eu gosto sempre de falar para a pessoa que ela tem que escolher quais são as bandejas que ela vai usar e aí ela tem que ter uma ideia mais ou menos de quantos doces vão caber em cada bandeja. Porque presta atenção, nesse caso, quem definiria mesmo quantos doces você colocaria, quais os doces que você colocaria, seria realmente uma pessoa que fosse montar a mesa. Normalmente quem faz a montagem da mesa é o decorador da festa. Algumas pessoas, alguns doceiros, alguns confeiteiros também fazem esse trabalho, mas o que a gente costuma dizer é que assim, a mesa de doce é uma coisa muito importante na decoração da festa. Então, eu particularmente acredito que um decorador tem mais recursos, tem mais experiência para fazer a montagem dessa mesa de forma com que fique bem harmônica e bem bonita. O legal é você trabalhar junto com o decorador para definir essas quantidades. Se for a própria cliente que for fazer a montagem da mesa, ela tem que ter uma noção também de quantos doces vão caber em cada bandeja. No máximo, o que você pode fazer com ela, de repente, para até ajudar mesmo, dar esse tipo de auxílio, é saber qual é o tamanho de cada bandeja que ela vai usar e ter uma noção do tamanho das suas forminhas para a gente ver mais ou menos quantos cabem. Mas cuidado para não sair do seu trabalho de confeiteiro e entrar no trabalho do decorador de festa. Fazer a decoração de uma mesa, fazer a montagem de uma mesa é um trabalho que, se você fizer, você pode cobrar extra também, viu? No caso de lembrancinhas, eu recomendo colocar uma por pessoa e mais uma folguinha. Então, por exemplo, você vai fazer um cupcake de lembrancinha, um pão de mel, um biscoito, um pirulito de chocolate. Eu recomendo colocar um por pessoa e mais uma folga aí mais ou menos de um 30% a 50% a mais. No caso de repente, alguma lembrancinha quebrar, né? Um pirulito de chocolate de repente quebrar, ou uma bolacha quebrar. Ou de repente alguma criança acaba pegando antes da hora, que acontece, né? Ou adulto também, viu? Porque não é só criança que pega, não. Adulto também pega. E acaba sumindo, ou então, às vezes, se você deixar à vontade ali, as pessoas acabam pegando um pouquinho mais. Então, calcula aí, um por pessoa e uma quantidade de 30% a 50% a mais de folga para você não ter dor de cabeça. No caso de bem casado, o bem casado é um item à parte, porque ele tem uma tradição. A tradição do bem casado é que as pessoas enchem o bolso e enchem a bolsa. Quem nunca saiu de um casamento com a bolsa cheia de bem casado, hein? Bom, não sei você, mas eu já. Então isso é mais ou menos que um costume já, né?
Então, no caso do bem casado, as pessoas costumam até recomendar de 2 a 3 por pessoa. A não ser que você tenha ali uma funcionária que esteja no final da festa ali entregando um bem casado por pessoa. Aí, nesse caso, você pode fazer um por pessoa e colocar uma folguinha também para não ficar muito em cima, não ter perigo de repente, alguém ficar sem, porque uma outra pessoa, por acaso, pegou um outro, ou acaba sumindo, acaba caindo no chão alguma coisa. Para montagem de mesa, como eu falei, esse é um trabalho normalmente de decorador. Mas, se de repente você quiser prestar esse serviço para o seu cliente, você pode também dar uma pesquisada, aprender um pouquinho sobre como você pode montar uma mesa legal e cobrar esse trabalho à parte do seu cliente. Não tem problema nenhum você combinar de fazer a entrega dos doces no local da festa e já fazer a montagem da mesa, cobrando um valor extra fora dos doces que você vai fazer. Nessa montagem de mesa, uma coisa básica que a gente costuma dizer sempre é brincar com a variedade. Então, às vezes, você não precisa colocar uma quantidade muito grande de cada doce. Mesmo que a festa seja grande, no caso de doces decorados, a gente trabalha com uma quantidade aí que não seja muito grande, para não ficar muito repetitivo na mesa, senão acaba ficando uma mesa monótona e chata, né? Mas também não trabalhar com uma quantidade muito pequenininha, porque senão acaba sumindo na mesa, né? Então, uma mesa média, normal aí, a gente acaba colocando, por exemplo, aí de 20 a 30 unidades de cada tipo de doce decorado. O legal é você também brincar entre doces decorados e doces simples. Às vezes você coloca só uma forminha bonitinha, ou só um topperzinho, um tagzinho no doce, e ele já dá uma cara legal. E aí na hora de montar, você faz uma brincadeira com doces simples, com doces decorados, e tudo fica mais colorido e fica até mais leve do que se você trabalhasse só com os doces todos decorados. Além de que vai acabar também diminuindo um pouco o custo para o seu cliente e vai ser muito mais fácil de você fechar a festa com todos os doces, né? Fazer assim um pacotão com todos os doces e ainda deixar a mesa bem bonita mesmo. Para poder montar essa mesa, o que a gente sempre percebe nas mesas é trabalhar com altura. Então, não fica legal se você, de repente, só coloca todos os doces em cima da mesa ou em bandejas normais. Você pode colocar até em bandeja, mas, de repente, brincar com um vaso por baixo da bandeja ou um banquinho. Banquinhos como esses, assim, por exemplo, que daí você consegue dispor a bandeja em cima e ele ganha uma altura. Aí você pode brincar uns mais altos, uns mais baixos, o bolo no centro bonito, 2 vasos de flores ao lado, uns pirulitos espetadinhos ali do lado do bolo e tudo fica lindo. Eu particularmente gosto de simetria, mas um pouquinho de coisa assimétrica também fica muito legal. Eu acho legal trabalhar com simetria para as alturas, mas daí como você vai trabalhar essas alturas não precisa ser igualzinho de cada lado da mesa. Lembrando, gente, que eu não sou especialista em montagem de mesa. São só algumas dicas que a gente dá por ter visto muita mesa montada e também, assim, por curiosidade e por ver tanta coisa assim, as mesas de doces da minha família eu acabo montando, né? Então, um pouquinho a gente acaba aprendendo. É legal a gente ter uma ideia, porque os clientes sempre acabam pedindo um conselho. E como eu falei, por mais que esse trabalho seja o trabalho de um profissional mais experiente, não tem problema nenhum, de repente, você dar alguma dica assim para cliente se ela estiver muito perdida. Com essas dicas que eu dei, você vai ser capaz de poder auxiliar o seu cliente na hora de planejar uma festa e poder ficar muito mais à vontade para oferecer um pacote mais legal, mais completo, com bolo, doce, lembrancinha e de repente até um serviço extra aí de entrega e montagem de mesa, de forma com que seu cliente fique satisfeito com o seu trabalho, que vai ser super completo e tenha muito mais conexão, porque ele vai entrar em contato com você muitas vezes e vai ter uma confiança maior em você para um outro tipo de evento. Se você gostou desse vídeo, curte aqui meu vídeo, compartilha com seus amigos, já se inscreve no meu canal e ativa o sininho para você sempre receber as notificações quando eu postar novos vídeos. Coloca seu comentário também aqui abaixo do vídeo para eu saber o que você gostou, o que você achou, para me ajudar também a montar os próximos conteúdos.
Até a próxima, gente! Nossa, eu falo demais, hein? Tô com a boca até seca.